independente da marca do fabricante. Não foi nada, não, desculpa. Independente da marca do carro, a marca do carro, sei lá, Honda, essas coisas, o chassi que é o selo do carro, né? Porque para a gente revender essas coisas, tem que saber lá o chassi e tal. Então, ela exemplificou isso, né? Aí ela falou também sobre antigamente, né, na época dos reis, que se ele fosse mandar uma mensagem através de uma carta, que era selado com o brasão dele, né, que pingava a vela lá e colocava o brasão, e essa mensagem ela era selada, e só o destinatário podia abrir. Mesmo que fosse uma outra pessoa que fosse, como se fosse o correio levar a carta até o remetente, ela não podia ser aberta. Então, ela era uma carta selada e só quem ia receber podia abrir. Quando João está tendo as visões lá em Apocalipse, ele fala sobre o livro de 7 selos, né? E quando ele tá falando desse livro, ele fala assim, quem será digno de abrir esse livro? E nós não temos essa dignidade, infelizmente, né, por conta do pecado. Mas existe um único que ele é digno de abrir. E é ele quem irá abrir isso, né? É ele que irá abrir o livro, que é Jesus. Amém. Ele é o único que pode abrir esse livro. Ele é a palavra, e nós não podemos modificar, como infelizmente tem acontecido muitas vezes, né? Nas mídias. Ela falou que a palavra de Deus, por mais que ela foi escrita, né? Por pessoas, mas é uma palavra verdadeira e ela não pode ser alterada, nem uma vírgula, nem um tio, nada, nenhuma pontuação. A palavra de Deus, ela não pode ser modificada de forma nenhuma. E, infelizmente, nas mídias tem acontecido isso, né, de uns tempos para cá, que já não é mais comum, já não acaba se tornando mais uma coisa assim, novidade, né? Nós temos sempre que estar, saber da verdade mesmo, né? Não crer em profecias assim que não venham ser para nós, ter outras crenças assim, de outras religiões, crer em tudo. Ela falou que a gente tem que saber a verdade, para que nada venha nos confundir. Que a verdade ela é transformadora, né? E a mentira o que acontece? Peraí, deixa eu ver aqui. Ela falou que a mídia tem tirado a verdade e transformada em mentira. Por isso é necessário nós entender e compreender a palavra em sua plenitude, para que nós não sejamos enganados e confundidos. Sobre o Evangelho da Salvação e nós cremos porque nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, né? Então, só do fato da gente crer, a gente já está selado sobre o sangue de Jesus. Amém. E a gente só guarda a palavra se nós lermos. Se não ler, se não colocar em prática, é como se a gente entra no ouvido e sai no outro. Então, a gente não tem que só ler a palavra de domingo, porque ninguém se alimenta só uma vez na semana. Somos selados para o louvor e a glória de Deus. E muitas vezes nós retemos o que a palavra diz, quando não colocamos-a em prática. E alguém pode ler, por favor, Romanos 10, versículo 17? Capítulo 10, 17. Quer que eu leio? Pode ler. Romanos 10. 10, versículo 17. Posso ler? Ó, Amém. Romanos 10, capítulo 10, verso 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. amém.
a gente acaba crendo em tudo que fala, né? Aí ela até exemplificou lá sobre outras denominações, falando por que crente não bebe, sendo que Jesus, na época de Jesus, transformou a água em vinho e ele bebia, tal. O que ela falou? Ela falou assim que a gente acaba crendo em qualquer coisa que nos dizem. E quando, na verdade, nós precisamos nos atentar e meditar na palavra de Deus, para nós sabermos para nós sabermos o que diz a nosso respeito. E não saindo querendo em qualquer coisa que é falado. A palavra diz quem somos, né? E onde podemos ou não ir. Aí ela exemplificou lá, mas eu não anotei, mas eu lembro. Exemplificou sobre se você for num terreiro, se você jogar um vinho no chão, que quem tiver incorporado vai tomar até a última gota, mas não a pessoa em si, sim o demônio que está sobre ela, né? Então, nós não devemos parar de manipular a palavra a nosso favor, né? Porque muitas das vezes, que é o exemplo que ela deu sobre a bebida, né? Devemos parar de manipular a palavra a nosso favor e realmente ler e entender o que está dizendo, não querer manipular e falar assim, já que está dizendo que aqui eles bebem, eu quero beber também. É praticamente isso, foi o exemplo que ela deu. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 16, não precisa abrir, tá? Eu vou dar só um panorama do que é falado. Fala sobre Paulo, né? Que lá no sermão onde ele está falando, que os testemunhos que ele está ouvindo são testemunhos bons, testemunhos de fé, que as pessoas estão colocando a palavra em prática, e ele muito se alegra com isso, né? E é muito bom quando a gente ouve testemunhos bons, felizes, né? Das pessoas que elas obedecem, de pessoas que, através da sua conduta, do seu caráter, ela vê Cristo em você, né? E acaba, assim, tentando ser igual, né? Então, foi falado mais ou menos isso, que ele estava muito feliz dos testemunhos que ele estava ouvindo, de retorno dos fiéis que estavam acompanhando ele. E ele praticamente finaliza, assim, lá no versículo 16, dizendo que ele continua orando para que nós tenhamos conhecimento, sabedoria e revelação da palavra. E aí ela fala o que significa a palavra rema. A palavra rema é uma palavra revelada da parte de Deus a nós. Quando nós recebemos essa revelação, somos selados pela palavra. E quando sabemos quem Jesus é e temos a convicção de quem ele é para nós, a gente não perde tempo com mimimi, com contenda, com fofocas, com maledicências, em qualquer âmbito que a gente está, não só necessariamente em célula, mas também no trabalho, escola, em qualquer lugar. Nós não podemos perder tempo com coisas pequenas, porque a gente sabe que a vida é rápida e ela pode acabar num abrir e fechar de olhos. Então, ela falou que a gente não deve ficar perdendo tempo com essas coisas, com coisas pequenas que vai, além de magoar Deus, nos afastar da presença dele, então a gente tem que pular fora dessa. E nem sentar na roda. Por isso não devemos perder tempo com coisas pequenas, já falei, né? Porque nós somos filhos, não podemos perder tempo com isso, porque o reino de Deus, ele precisa ser revelado, e ele vai ser revelado através de nós. Muitas pessoas precisam conhecer a Deus e através das nossas condutas, do nosso posicionamento, que muitas pessoas irão conhecer o reino de Deus. Aí ela fala do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, inclusive a ler. Ele revela tudo para nós. Aí ela falou sobre o pai dela, né? Que tinha dificuldade nos estudos, porém, lia a Bíblia constantemente, todos os dias. Aí eu coloquei um asterisco aqui, só para lembrar de uma coisa, Newton. Eu acho que você e a Paula vão lembrar. Lembra uma vez que teve um culto lá no Tatuapé? E era aquele pastor que eu não lembro o nome, mas é aquele pastor que ele era da igreja da Paula, um pastor moreno, eu esqueci o nome dele. Era o da igreja da Paula, o Ademar de Campos? Isso,
Foi ele mesmo, que até foi o dia que você testemunhou da sua irmã que ela estava grávida. Você lembra desse Ah, dia? não, foi o Cirilo. Cirilo, esse mesmo. Foi o Cirilo. Você lembra que ele, porque ele, nas pregações dele, ele ora e profetiza sobre a vida de todos, né? E, tipo assim, alcançando milagres, vendo o mal brilhar, essas coisas, né? Você se lembra de uma moça que ela subiu lá no altar para testemunhar, que ela disse que ela não sabia ler, e ela já tinha 19 anos, ela não sabia ler, e ela olhou para aquela placa que tinha lá da lanchonete, e aí ela leu a palavra? Você lembra disso? É verdade. Eu era solteira nessa época, eu acho que você e a Paula eram noivos. Eu lembro Aí disso. eu só lembrei dessa parte porque falei assim, eu vou falar sobre isso na célula, porque era algo assim, que foi o Espírito Santo naquele momento que abriu a visão dela e fez ela aprender a ler naquele momento, né? Que há muitos anos ela tentava e não sabia. Então era só para... E aquele dia também, Pri, não sei se você vai lembrar, mas aquele dia tinha uma moça que estava muda, que ela tinha perdido a voz. Você lembra? Eu lembro. E aí chegou na hora, ela começou a falar assim. E essa moça que tinha perdido a voz, eu conheço ela. E realmente nós já estávamos orando, tipo, um tempão, a Denise, esposa do Júnior. E ela tinha perdido a voz e ela não conseguia, porque ela cantava. E ela não conseguia nem falar. Quem diria cantar? E naquele dia, foi naquele dia dessa moça aí que realmente Deus abriu ali os olhos dela para ela ler, ela também. Foi tremendo. Aquele dia foi muitos testemunhos, muitas pessoas subiram, né, para testemunhar. Foi também naquele dia que você recebeu o SMS, acho que era SMS naquela época. Foi SMS. Sobre a sua irmã, né? Não faz tão tempo assim, quem vê essa pregação aqui vai falar aqui. Né? Então, fala a verdade. Era quase um bip, né? Recebeu um bip na hora do culto. Não, SMS. Tá velhinho, hein, Nilton? Tá velhinho, hein? Bip é da época do Fernando, que tá com a barba branca. Recebeu aí, um bip. Aproveitando também, diante desses testemunhos lindos e maravilhosos, eu sou prova viva que a dona Vilma também, a mãe da Cida também, ela também era analfabeta, ela não conseguia ler nada, mas ela profetizou no coração dela que Deus ia ensinar ela a ler a Bíblia, e hoje ela lê a Bíblia, ela fala para mim que ela não entende perfeitamente, mas ela lê tudo, assim, Deus mostra para ela todas as palavras e ela lê muito bem. Ela disse para mim que ela só não sabe interpretar bem, mas que ela lê de canto a canto a Bíblia. E isso é uma glória de Deus, né? Para quem uma pessoa que era analfabeta e hoje conseguir ler a Bíblia, a Cida bem sabe disso. É verdade. Você lembra desse dia, Paula? O quê? Do Você testemunho? Foi top. Né? Na hora que eu estava escrevendo, eu falei assim, eu não posso deixar de lembrar essa parte, porque foi emocionante aquele dia, né? Foi tremendo. A igreja inteira chorava, cada testemunho era lágrimas e lágrimas rolando de alegria, né? De felicidade, de se alegrar com a felicidade dos outros, né? Foi top. E, então, aí falando sobre isso, né, que ela exemplificou do pai dela, né, que ele tinha essa dificuldade, porém a Bíblia ele conseguia ler normal, tipo, não tinha dificuldade, além de ler e entendia, né? Que ela falou que ele tinha dificuldade para umas coisas, mas para música ele era como ninguém, né? E continuando aqui falando mais ou menos dessa parte, né, do Espírito Santo, da palavra, ela disse que a fé é a base da vida cristã, mas não é só a fé que precisamos também praticar, mas também a palavra, né? É através da palavra que nós iremos ter as revelações de Deus para nós, porque é a palavra que nos dá a direção. E nós sempre temos que saber que o único caminho que nos leva a Deus é através de Jesus. Muitas pessoas procuram o caminho em outras denominações, em outras religiões, através de meditação, outras coisas. Mas não existe fórmula mágica e não existe outro caminho a não ser Jesus, que nos leva ao Pai.
1 João, capítulo 4, versículo 16. Você tá aí, né? Pode ler, gente? O Fê já abriu aqui. Pode. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Pode ler. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Certo. Ela falou assim que nós temos, basta a gente querer. Nós temos a capacidade de amar até quem nos ama e perdoar até aqueles que nos ofendeu. Que isso, para a gente conseguir alcançar isso, é só se posicionar e ler e praticar o que a Bíblia diz. Porque ela falou que nós temos essa capacidade de perdoar. Quem nos ofendeu, quem nos feriu, quem nos magoou. Ela disse que a gente tem essa capacidade de perdoar até aquele pecado que alguém fez com a gente, que a gente acha que nunca vai conseguir, e nós temos esse poder. Temos essa capacidade, basta querer. E confiar e obedecer, né? Confiar e obedecer que a gente vai conseguir alcançar esse perdão. Aí ela falou de Efésios 4:30, né? Efésios 4:30, gente. Deixa eu ler. Pode ler? Sim. Efésios 4:30. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção, que é o dia mais aguardado, né? Então, o que acontece? Estamos num processo de santificação. Isso não quer dizer que a gente já é imaculado e que a gente já vai ver a glória de Deus. Não. Ela falou que nós estamos num processo de santificação todos os dias. Todos os dias nós temos que olhar para nós, olhar para dentro de nós e ver onde a gente está errando, ver se há algo a ser mudado, algo a ser acrescentado, algo a ser melhorado, né? E sempre orando, se santificando, compreendendo a palavra. Aí ela, quase finalizando aqui, tá, gente? Efésios 4:25, Efésios 4, do 25 ao 32. É o mesmo? Efésios 4, do 25 ao 32. Quer que eu leia? Pode ler. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso aí. Então, ela falou assim, se a gente tiver um pecado, se a gente está querendo pecar, se a gente confessar antes de pecar, né? Então, a gente já corta o mal pela raiz. Mas se pecou, confesse para que o inimigo não tenha poder sobre nós. Exemplificou que menino com menino, menina com menina, na hora de se confessar com os líderes, né? Falou também para não nos irar, mas se irar. Ela falou assim, que até ela falou sobre, que lá está dizendo assim, que não é para se irar, mas também ter cautela no que vai dizer, não magoar. Porque ela até falou assim, que, tipo assim, se o marido e a esposa estão brigados, cuidado no que vai falar, porque ficar brava, pode ficar, mas não pode magoar o marido, ou o marido magoar a esposa com palavras, né?
com palavras que vai ofender. E também aqui falando mais sobre o capítulo, não furtar, né? Essas coisas aqui. Não entristecer o Espírito Santo e, antes de tudo, perdoar um ao outro, independente do que aconteceu. Tentar não, né, gente? A gente tem que perdoar, né? Tem que perdoar, né? Tentar. Porque tentar, você não está colocando em prática. Colocar em prática é perdoar. E finalizando, o último, bem no finalzinho aqui da minha anotação, capítulo 4 do livro de Efésios. Ela leu do 1 ao 13. Ela leu do começo ao 13. Então, eu vou ler só para finalizar aqui o que está escrito aqui na minha anotação. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão... Peraí, gente. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu e também o mesmo que subiu, acima de todos os céus para cobrir todas as coisas. Ele é o mesmo. Deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, ela finaliza falando assim, que é a preparação, é selar o Espírito da promessa para o dia da redenção, que é se santificar todos os dias, olhar para si, olhar para dentro, ver o que pode ser mudado, o que pode ser acrescentado, se há algo a ser melhorado para o dia da redenção, que é uma preparação. Ela deixou lá bem claro que quando Deus nos recolher, não vai ser de imediato que nós iremos vê-lo, porque nós temos que nos preparar. Ele vai nos preparar para recebê-lo. É isso, gente. Eu não sei se eu falei bem. Me desculpe se eu falei muito rápido, se eu não dei pausa, se eu não deixei alguém ler. Estou nervosa, minha mão está suando. Mas é isso, gente. Vocês têm alguma coisa para falar? Não. Ó, vai cair, Não? tem 3 minutos. Você quer já orar para finalizar? Amém. Eu mesmo oro? Isso. Barba, cabelo e bigode. Então, tá bom, bora lá. Amém, Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse dia, Senhor. Pai, eu não sou nada diante de ti, Senhor, eu sou tão pequena, Pai, mas eu peço, Deus, que o Senhor venha nos capacitar. Não peço só por mim, mas por todos aqui da célula, Senhor, aqueles que não conseguiram participar, que o Senhor venha nos capacitando, Pai, dia a dia, para que nós possamos, Senhor, ser tão ousados para que possamos falar de Ti, Pai, para aqueles que não Te conhecem, Deus. Que através de nós, através da nossa conduta, Senhor, a Tua glória venha ser manifesta, Senhor. Que através dos nossos passos, dos nossos comportamentos, Senhor, as pessoas venham admirar, Senhor, e ver que o Senhor, a Tua face, resplandece no nosso rosto, Deus.
Então, é isso que eu te peço, Pai. Abençoe a nossa família, abençoe nossos filhos, nosso trabalho, Senhor. Abençoe o nosso lar, a nossa saída e a nossa chegada em casa, Pai. Todos os dias eu te peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre, Senhor, de todo mal, Deus. Cuida de tudo, Senhor, porque tudo pertence a Ti, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Que nunca venha faltar o pão de cada dia na nossa mesa, Deus. Obrigada por tudo que nós temos até aqui, Senhor. Obrigada, Pai, por tuas maravilhas feitas em nossa vida, Senhor. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Ô, amiga, você ficou ansiosa aí se você falou bem ou não? Você falou maravilhosamente bem. A gente até gravou para você assistir depois. Eu vi aqui, tá escrito REC aqui, dá para ver que vocês estão gravando. Vai pro YouTube.